Quando eu entendi aquilo, eu peguei aquela palavra, eu fui com ousadinha lá no quarto. Rebeca estava deitada lá, coitada. Eu cheguei para ela assim: Rebeca, eu quero confessar e declarar sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Você está passando por isso, mas você não vai ficar com nenhuma sequela. E nós vamos atravessar, e quando nós acabarmos esse problema, você vai ficar perfeita, assim como você era antes. E se eu não te falasse esse testemunho agora, você olhar para a Rebeca, você nunca ia pensar que ela algum dia teve algum tipo de paralisia na face. Porque ela é completamente perfeita, os dois lados. Simetricamente perfeita, até mais do que muita gente. Gente, nós temos que entender a realidade da fé. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, nenhum deles tinham dúvidas quando entraram na cova, quando entraram na fornalha. O fato de você passar pelo problema não significa que você não tem fé. O fato de você enfrentar aperto, dificuldade, não significa que você está em pecado. Daniel não estava em pecado quando ele foi jogado na cova de leões. Não é simplesmente o pecado que faz você passar pelos problemas. O pecado é uma desobediência, abre a porta para o seu inimigo tentar te estragar. Mas não é isso que faz você... As pessoas, todos nós passamos por diversos problemas em nossas vidas. A sua fé tem que se manter constante. A sua fé tem que ser uma convicção. Você tem que crer em Deus no aperto, e você tem que crer em Deus na abundância. Você não pode crer em Deus só na abundância. É muito fácil você dizer glória a Deus, aleluia, sentado nessa cadeira acolchoada com ar-condicionado. Mas quando você está lá no calor de 40 graus do Rio de Janeiro, no seu dia a dia, eu quero ver você dar glória a Deus. A maioria pede água, pede socorro. Você entendeu a metáfora, né? Então, aos olhos naturais, parecia que Deus não estava livrando aqueles garotos, não estava livrando a Daniel. Mas Deus estava. Por quê? Porque a fé deles fez eles passarem por aquilo. Sabe, muitas vezes você passa por um problema, você pensa que Deus está querendo te botar num problema, num deserto, você aprender. Não, eles não aprenderam nada ali. Eles não aprenderam nada naquela fogueira, não aprenderam nada naquela cova. Daniel já sabia, ele já tinha convicção de quem Deus era antes de entrar na cova. A sua fé já tem que estar construída, edificada antes de você enfrentar o problema. Sabe por que muitas pessoas são fracassadas no meio de um problema? Porque as pessoas esperam passar para um problema para buscar a Deus e crescer a fé. Aí demora muito mais dentro de um problema. Vou te provar isso, você vai pensar comigo agora, você vai entender rapidamente. Por exemplo, a Bíblia diz em Atos, quando Estevão estava para morrer, no capítulo 7 de Atos, que Estevão foi uma das maiores revelações que eu conheço da palavra de Deus, maiores profecias. Estevão começou a falar sobre a palavra de Deus e começou a fluir revelação diante daqueles fariseus, daqueles principais lá, aqueles pastores da época, aqueles padres. E Estevão começou a falar de Moisés, o libertador de Israel, o tipo de Jesus, né? O tipo de Jesus, a tipologia de Jesus. E ele disse assim: quando Moisés tinha 40 anos de idade, Moisés estava certo, ele tinha certeza do chamado dele. Moisés, ele quis interferir e ele matou um egípcio para salvar um judeu, um israelense, um hebreu. Sabe por quê? Porque ele sabia que o hebreu era o povo dele e ele ia ser o libertador. Moisés sabia, ele tinha convicção. Moisés foi treinado com toda a técnica de guerrilha, armas bélicas da maior potência mundial da época, que era o Egito. Moisés foi treinado em línguas. Ele sabia falar muito bem. Ele era altamente culto. Ele era um dos sucessores a ser faraó. Ele era filho da filha de faraó, adotado. Só que o povo de Israel, através daquele cara, aquele rapaz que foi salvo por ele, falou assim: quem constituiu você como líder, como nosso salvador? Ou seja, de acordo com aquela palavra, nós entendemos que o povo de Israel não estava preparado para viver aquilo que Deus tinha para eles. Foi por isso que Moisés fugiu. Moisés não fugiu com medo de ser perseguido. Não, ele é quase o faraó. O faraó era Deus no Egito. Ele podia matar quantos egípcios ele quisesse. Moisés, ele fugiu porque ele percebeu que o povo não estava reconhecendo o chamado de Deus na vida dele. Então ele saiu de cena. Aí passa mais 40 anos num deserto. Aí a Bíblia diz o quê? Que um dia ele estava lá andando, apacentando as ovelhinhas de Jetro, do cunhado, do sogro dele, trabalhando com o sogro, teve 2 filhinhos, casou com uma mulher com um nome lindo, Zípora, a Zizi. Aí estava lá já com Dona Zizi, tinha 2 filhinhos, Gersinho, né? Gersinho, e o outro era o quê? Manassés, né? Era o Mana e o Gersinho.
Zizi, prepara o almoço que eu vou lá levar as ovelhinhas e já volto. Tá bom. Aí ele foi. E de repente, naquele dia, tem uma sarça, uma planta ali, que estava queimando. Sabe, aqui outro dia mesmo, acho que foi no domingo, quando eu saí da ICAC aqui, eu vi lá nesse morro aqui, qual é o nome desse morro aqui? Essa pedra que tem aqui na frente. Itaúna. Eu vi que na pedra Itaúna pegando fogo, né, as plantas. Eu falei, Rebeca, aquilo ali deve ser combustão natural. De tanto calor que está fazendo. Sabia que existe isso? As plantas com muito calor dá combustão natural, pum, pega fogo. Moisés, quando viu aquela sarça ardendo, aquilo não chamou a atenção dele. Porque ele morava no deserto já há 40 anos, ele já tinha visto muita sarça pegando fogo, já tinha visto muita planta pegar fogo, naquele calor de 50, 70 graus que ele vivia lá. Era igual aqui. E sem água, deserto mesmo. Areia. E quando ele viu aquela sarça pegando fogo, ele passou direto, mas de repente ele olhou de novo, e o que chamou a atenção de Moisés não foi o fato dela estar pegando fogo, mas o fato dela pegar fogo e não se consumir. Ela estava pegando fogo, mas ela continuava viva ali, vivinha, verdinha. Aí ele chegou perto. Aí falou, tem uma coisa errada com essa sarça aí. Isso aqui não é normal, não. Um homem que com 40 anos atrás, sabia do chamado dele, sabia que o Deus dos pais dele ia usá-lo para livrar a Israel. Naquela hora ele chega ali, olha para aquela sarça, aí vem uma voz e fala com ele. A voz fala assim, tira a sandália do teu pé, rapaz, porque onde está pisando é a terra santa. Ele ficou apavorado. Aí perguntou, quem está falando? Moisés, as pessoas pensam que Moisés aprendeu 40 anos no deserto. Eu já vi vários teólogos, seminaristas, pastores falar isso. Olha, Moisés aprendeu no Egito, depois Deus levou ele para o deserto, para ele aprender no deserto, para depois ele ser o libertador. Não. É só você raciocinar um pouquinho, usar um pouquinho da massa cinzenta que Deus botou na sua cachola e ler a Bíblia. Moisés, quando falou com aquela sarça, que era o próprio Deus falando com ele, ele perguntou, quem és tu? Ele não sabia nem quem Deus era mais. Eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você não sabe o que está falando comigo? Aí, ele não sabia. Ele estava há 40 anos sem fazer nada, só apacentando ovelha. Ele tinha desistido, tinha largado para trás de mão, porque o povo não quis. E Deus falou assim, você vai ter que voltar lá, porque aquele chamado que você sabia que você tinha desde 40 anos de idade, está vivo até hoje, porque os homens podem falhar, mas as minhas palavras nunca falham. O meu propósito para a sua vida não vai falhar. Obedece e você vai ver, não interessa se passou 40 anos, não interessa se você perdeu tempo. Hoje ainda é tempo de você cumprir o que Deus tem para a sua vida. Pare de procurar desculpa para não cumprir, comece a procurar instrução para cumprir. Então perceba que a nossa fé, ela já tem que estar edificada antes de passar por um problema, porque senão você vai esperar passar pelo deserto para edificar a fé, vai demorar muito tempo. Moisés, quando foi voltar para o Egito, ele nem sabia mais falar direito. Ele perdeu toda a eloquência, ele era um homem altamente eloquente, capacitado, ensinado no Egito. Ele perdeu isso, teve que chamar o irmão dele, que era escravo, para falar no lugar dele. Ele estava pior do que, ele falava menos do que um escravo. Sabe aquela história daquele cidadão, que falava português, e foi morar em outro país? Aí ele foi morar nos Estados Unidos, chegou lá, não aprendeu inglês, esqueceu português, ficou mudo. Mais ou menos isso que aconteceu com Moisés. Ele não aprendeu a língua de lá, esqueceu de cá, chegou lá também mudo, não sabia falar direito. Impressionante, né? Você é mudo? Então nossa fé ela tem que estar edificada antes de entrar no problema. Não permita que seus problemas tirem a sua fé em Deus. Amém? Não permita que os seus problemas digam para você, você não tem fé. Não, a sua fé tem que dizer para os seus problemas, problema, você é temporário, você vai passar, mas a minha fé vai continuar vivendo. A sua fé tem que dizer para o problema, eu vou continuar aqui quando você passar, porque você é temporário, é sujeito a mudança, mas a minha fé, a fé não mudo, independente do que eu estou passando, eu creio e ponto final. Eu tenho convicção. Posso estar na porta de uma fornalha, porta de uma cova de leões. Eu vou passar na moral, tranquilo. Não vou correr para fazer campanha, buscar Deus e corrente de oração na hora que estiver na frente, na portinha da entrada da fornalha. Não. Eu já estou conhecendo a Deus muito tempo antes. Eu sei onde Ele está e Ele está comigo. Eu vou tranquilo, eu não vou culpado, eu não vou com condenação, eu não vou oprimido, eu não vou com depressão, eu não vou pensando que vou morrer. Eu vou passar por isso, mas eu vou passar tranquilo, porque a minha fé vai continuar quando esse problema passar. Esse é um princípio da fé. A fé é crer na vida após um teste.
A fé é você crer que vai ter vida após aquele problema. O seu teste, o seu problema é temporário. Sabe, Jesus falou uma coisa interessantíssima, eu vou terminar aqui. Lucas capítulo 22, só marca aí na sua Bíblia. Jesus falou uma coisa, o próprio Jesus falou isso. Falou uma coisa interessantíssima para Pedro. Nesse capítulo 22 de Lucas, capítulo 22 do Evangelho segundo Lucas. Vamos ler ali o versículo 31 e 32. Jesus disse assim para Pedro, ele avisa Pedro, ele falou assim: Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás está pedindo para ficar cirandando a sua vida, igual como se estivesse cirandando, andando, dançando em volta do trigo. Satanás está pedindo isso. Olha o que ele diz no versículo 32. Mas eu roguei por você, eu pedi por você ao Pai, eu intercedi por você, eu supliquei por você. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. Perceba que Jesus não disse, eu orei por você para que Deus te abençoe. Não. Eu orei por você para que Deus te livre desse de Satanás. Não. Mas ele orou por Pedro para que a fé de Pedro não falhe diante do problema. Diante daquela tentação, daquele teste, daquela cirandinha. Então, Jesus pediu para que a fé de Pedro não falhasse. Não permita que seus problemas façam com que a sua fé falhe. A sua fé tem que falar com o problema. Você vai passar, eu vou continuar. Gente, a nossa fé é uma convicção que tem que permanecer. Eu vou terminar falando isso para você. Eu ia falar um pouco mais, mas o tempo já passou. Guarda isso que eu falar para você. Creia no escuro aquilo que Deus falou na luz. Porque as pessoas são tendenciosas quando estão no escuro e não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Parar de crer, desistir. Vou falar de novo. Um homem de fé não está acabado quando ele é fracassado. Um homem de fé está acabado quando ele desiste. Então creia no escuro o que Deus falou para você na luz. Amém? Eu tenho a convicção que nós temos que ouvir mais a Deus fora da igreja do que dentro da igreja. Porque dentro da igreja está tudo bem aqui com você, mas fora da igreja onde estão os seus problemas, é lá que você tem que ouvir mais a voz de Deus. Amém? Vamos te botar de pé por gentileza, fazer uma oração por todos. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom demais. Pai Celestial, eu te agradeço, Pai, pela realidade da fé. Eu te agradeço, Pai, porque a fé é algo imutável, a fé é algo que cresce progressivamente, a fé é um fruto do nosso espírito. Oh, Pai, a fé é um meio, uma substância, um lugar de trabalho. Oh, Pai, que essas palavras que foram ensinadas, ditas hoje à noite, possa edificar uma fé inabalável no coração, nos ouvidos, na mente de cada pessoa que ouviu. Oh, Pai, que as pessoas possam sair daqui com a convicção de que a sua fé é muito maior do que o seu problema. E que a sua fé vai trazer a realidade de Deus para a sua vida. Que a sua fé não vai ficar fazendo eles viverem apenas uma religião piedosa, mas a sua fé é uma realidade de poder, uma realidade de amor, uma realidade de equilíbrio. O Pai, venha trazer para eles em nome de Jesus essa convicção através dessa palavra que eu te peço agora. Creio e recebo em nome de Jesus. Amém?